Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou Andresa Aquino e hoje eu trouxe o meu irmão Júlio César Aruna pra gente falar sobre o que? Livro. E hoje nossa resenha vai ser sobre o Diário de Anne Frank, que eu li também na quarentena e ele também recentemente. Então a gente tem muita coisa pra falar sobre esse livro, te dá uma dica de leitura muito boa, não é mesmo, Messias? Dá pra gente. Então, pessoal, um livro muito bom, maravilhoso. Bem, como a Andresa Aquino já falou, meu nome é Júlio César, eu sou estudante de Engenharia Civil no Instituto Federal da Paraíba. Mas mesmo assim, apesar de ser nessa área de exatas, mas eu gosto muito dessa área da literatura, o que envolve períodos históricos e tudo mais. Então, eu sou fascinado por esse tipo de estudo. E se você quer saber sobre tudo isso e vários outros temas, não esquece de se inscrever no meu canal, dar o teu like e compartilhar para todos os seus amigos. E hoje, falando de Anne Frank, que mulher, né, Messias? Exatamente, aqui uma grande, né? Um grande nome aí para ficar na história. Que pena que teve pouco tempo como escritora para nos mostrar tamanho talento que essa menina tinha, porque eu lendo esse livro aqui é impressionante a capacidade que ela tinha, apesar de ser tão nova, para escrever, e é uma coisa assim fascinante. Fiquei impressionado. Isso foi real, né? Essa história aqui do Diário de Anne Frank foi um diário em que ela escreveu os seus dias em um esconderijo, porque ela viveu a época eu já ia falar época de quarentena. Ela viveu a época da Segunda Guerra Mundial, e lá, quando ela foi se esconder, ela junto com toda a família dela, porque ela tinha a religião dela, era o judaísmo. E aí eles, naquela época, como todo mundo sabe, né, durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler dominando tudo, perseguiam os judeus e eles eram mortos das maneiras mais cruéis possíveis, em holocaustos e etc. E ela relata, né, todos esses dias que ela se escondeu, né, Messias? Exatamente, foram dias muito complicados que ela viveu no esconderijo dela, bastante difíceis mesmo, principalmente porque não só estava apenas ela com a família dela nesse esconderijo, mas também tinha outra família. Aí vocês imaginem aí, um esconderijo secreto, pequeno, exatamente, pequeno, sem a pessoa poder sair para fazer compras e nem nada, depender de outras pessoas para isso. Inclusive tem um personagem desse livro que os ajudou bastante nisso, que os deu abrigo, e isso foi muito importante para a manutenção daquela família durante aquela época. E mesmo assim foi algo muito difícil, porque em questão de mantimentos, de alimentos e tudo mais, era algo que implicava bastante, e ainda mais a convivência ali com pessoas diferentes, mas mesmo assim passaram um bom tempo juntos. Claro, tinha todo vamos dizer assim, intrigas, mas eram coisas que se resolviam internamente e que ocorria tudo em paz no final das contas. O esconderijo que ela vivia era do pai dela, porque era um escritório do pai dela, e aí o pai dela foi morar junto com toda a família e trouxe outras pessoas que trabalhavam com ele também, né? E aí a Anne, ela era uma menina muito empoderada já desde muito nova, né? Quando ela começou, ela tinha uns 13 anos quando ela se escondeu, e ela era muito aplicada, muito estudiosa, tanto ela quanto a Margot, irmã dela. Só que enquanto a Margot era recatada, né? A Margot era muito mais de ser mais silêncio, não retrucar o que as pessoas falavam. A Anne não. A Anne falava simplesmente tudo que vinha à cabeça dela. Ela era muito crítica e ela não temia. Ela era realmente aquela pré-adolescente bem rebelde. E era incrível, é incrível a forma como ela se posiciona diante das situações políticas, das situações que ela convive ali junto com a outra família que tá ali, que ela não tem um relacionamento muito bom com a mulher da outra família, e também não tem um relacionamento muito bom com os pais dela. Ela se sente muito sozinha. O fato dela se sentir tão sozinha foi o que fez ela criar o diário dela, porque tudo que ela não tinha com quem falar, ela contava pra quem? Pro seu diário, que eu esqueci o nome dele Kitty. A Kate, eu falo Kate, né? Mas enfim, era a Kate, como vocês pronunciam aí. Era o diário dela, e tudo que passava na cabeça dela, no coração dela, ela escreveu nesse diário, que foi publicizado, né? Ele foi publicado, e principalmente também pelo pai dela, que ele não morreu no Holocausto, né? Vocês podem ver um pouco mais profundo. E aí, Messias, o que você tem mais a falar sobre Anne, especificamente sobre Anne? Bom, o que eu tenho a falar sobre ela é que
Primeiramente, assim que eu terminei de ler o livro, eu imaginei por que o diário de Anne Frank e não um outro diário que tinha sido escrito na época, né? Porque não somente ela que escrevia em diário, mas também outras pessoas também escreviam. Então, por que ela? Então, justamente, creio eu que é pelo contexto, além do contexto que se insere, também todo o comportamento, toda a desenvoltura que uma menina de 13 anos tem e como ela consegue envolver em toda a história dela, a escrita dela como chama muito a atenção e assim, o modo como ela reage às coisas da vida, porque a gente observa o crescimento da Anne durante o processo que ela escreve o livro. E foram aproximadamente 2 anos antes dela ser pega, né, de serem capturados. Exatamente. E durante todo esse tempo que ela escreve esse livro, a gente percebe um amadurecimento da Anne. Então, a gente praticamente convive com a Anne durante o tempo que a gente lê esse livro. Por isso que eu acho bem interessante tudo isso, não sabe? E uma coisa que me chama muita atenção foi que, assim, é muito triste a forma como a Anne, assim, os fatos que aconteceram naquela época, né? Porque a Anne, ela mostra que estava tendo bombas, tinha um momento que ela acordava, corria diretamente para os braços do pai. Ela tinha muito medo, mas o quanto que ela conseguiu ter uma esperança diante daquilo tudo, né? Porque ela não era de se lamentar. Ela investia o seu tempo, ela lia muito. E ela lia sobre tudo, desde física até romances. E ela escreveu livros também, né? Ela escreveu alguns contos, algumas histórias que eu não sei se foram publicadas. Mas ela via assim, uma forma de investir o tempo em algo que produzisse na mente dela, né? Ela aprendeu vários idiomas, né? Francês, aperfeiçoou o seu inglês. Então, assim, a gente via que a Anne, ela era uma menina que, apesar de muitas vezes ela se sabotar por não ser igual à irmã, que a irmã era sempre elogiada, e ela sempre com aquele jeito, aquela personalidade dela forte, feminista, política e conhecedora, né, dela dar pitaco em uma época que mulher não podia falar de tudo, ela era muito criticada, né? E aí ela se mostrava assim, ocupando o seu tempo com muitas coisas boas. E isso me chamou muita atenção. Eu lembro que no livro existe uma parte em que uma moça vai pedir conselhos à mãe da Anne sobre algo, e a mãe da Anne pede para ela imaginar como tá as situações de outras pessoas naquele momento, morrendo e tal. E a Anne diz, não, se eu fosse uma mãe eu não tinha dado esse conselho. Eu teria pedido para a pessoa ir ver a natureza, falar com Deus, contemplar o belo e não tá se lamentando pelos problemas, por outros problemas, que você já tá mal, como você vai se problematizar com outras situações. Então, assim, era um nível de maturidade muito grande, né? Sim, exatamente. É uma maturidade incrível. E, gente, eu vou ser sincero com vocês. Esse aqui foi um dos livros mais difíceis que eu li, se não o mais difícil. Porque é um livro que você acompanha a vida de uma pessoa e você já sabendo do final. E você vai se envolvendo com a vida daquela pessoa, sentimentalmente e tudo mais. Então não é um livro fácil de ler, mas é um livro que eu recomendo bastante, porque é muito bom, porque insere todo o contexto histórico, você aprende mais um pouco de história com tudo isso, e você consegue enxergar assim, a mentalidade de uma garota naquela época, dessa idade, e que demonstrava tamanha maturidade e tamanho poder sobre si. Porque ela mostrava tudo isso, ela apresentava que ela tinha voz e que ela tinha atitude e que não apenas deixava que os outros falassem por ela, mas que ela tinha esse poder de voz, tinha essa voz ativa, vamos dizer assim. Então é muito importante esse livro aqui. Inclusive o diário oficial mesmo, ele está lá no museu da Anne Frank, fundado pelo pai, né? Que fica lá na Holanda. Então, muito interessante a pessoa saber disso, que o diário mesmo original está lá, e que se insere, como eu já falei aqui, no contexto muito importante, que é de muita importância do nosso conhecimento, pois foi um momento assim na história pesado, muito doloroso, que incluiu várias mortes aí de judeus, não apenas judeus, mas outros povos que eram vistos como inferiores pelos nazistas, e que infelizmente na atualidade a gente observa ainda que esse pensamento ele ainda está de certa forma vivo, muitas vezes oculto, mas vivo, ele ainda se mantém presente, e é difícil conviver num mundo sabendo que existe isso.
principalmente assim, a gente que tem essa mentalidade de que não existe essa diferença entre povos, seja pela cor da pele, seja pelo gênero da pessoa, que não existe essa diferença, então todos somos iguais, e esse pensamento ele ainda tem que ser muito, vamos dizer assim, amadurecido na mente de muita gente, porque é uma coisa muito difícil, gente. E outra coisa, a Anne Frank, ela vive um romance aqui, né? Ela já completando os 14 anos, ela vive um romance no diário, ela conta isso, né, com o Peter. E aí é muito, muito legal a forma como ela se empodera para falar de aspectos sexuais, aspectos de menstruação, que naquela época também era um grande tabu, tinha muita vergonha de falar. E ela fala assim no diário de uma forma muito íntima, de uma forma muito conhecedora, e eu acho isso muito importante, né? De todos os aspectos sexuais que ela fala assim de uma maneira muito leve, né? Ela não teme falar sobre isso, e eu acho isso incrível, principalmente também o conhecimento político que ela tem sobre o que está acontecendo naquele momento. E o legal é que com o sofrimento que eles estavam vivendo, mesmo assim eles não deixaram de contemplar algumas coisas simples. Por exemplo, eles comiam comidas muito horríveis durante a semana. Só que quando era, por exemplo, o aniversário da Hannah, aniversário da Margot, o presente que eles davam ao outro era um tipo de comida, eles festejavam aqui da forma que podiam, né? Eles não viviam apenas se lamentando, eles também comemoravam o simples da forma que eles conseguiam, apesar de tantos medos, apesar de tantos tumultos. Então o livro, quando ele se encerra de uma maneira muito triste, né? O livro não, o diário em si, porque você vê que a Hannah, ela tá ali com a esperança de sair daquela guerra, mas aí acontece justamente o contrário, né? Acontece o momento que eles são capturados, que é o que também a gente já espera. E infelizmente é uma coisa muito triste e contada também de maneira muito triste, porque ela estava sonhando em sair, ela estava esperando sair daqui a 2 dias, daqui a 2 meses, o que não aconteceu, né? Então é uma coisa que também me chamou bastante atenção, essa tristeza de você estar na esperança e de repente chegarem os soldados ali e levar você para a morte, né? Você já está se preparando para ir para a morte. Exatamente. Uma das coisas que bastante encanta nesse livro é justamente esse relacionamento da Hannah com o Peter. E outra coisa que os pais dela já recomendavam para que ela não tratasse de assuntos sexuais com meninos, com rapazes. E até os livros que eram proibidos para ela ler. Exatamente. E o interessante é como ela trata esse assunto com tanta maturidade com o Peter, e o quanto a maturidade do Peter também é recíproca. O modo como ele a respeita tratando desses assuntos, porque ela mesma fala em alguns momentos, em algumas partes do livro, que ele não vem com certas piadinhas no momento em que estão tratando desses assuntos, e isso faz com que ela se sinta mais protegida com ele, com que ela se sinta mais à vontade de tratar esses assuntos com o Peter. E ela então sempre isso é muito... Ela sempre menciona ele como o bom rapaz, né? O bom rapaz, justamente por isso, pelo respeito, pelo modo como ele a trata, porque ela percebe também que o Peter, ele sofre bastante com o seu relacionamento familiar, porque ele é um cara sem carinho, um cara sozinho, que se sente assim, amargurado, e de certa forma um serviu para o outro nesse sentido, porque ela também estava se sentindo mal por não ter um bom relacionamento familiar, e esse convívio com o Peter fez assim se tornar mais forte aquele relacionamento. E ela também, ela tinha uma fé uma fé judaica, né? Uma fé no Deus que eles têm de uma maneira muito linda. É muito bonita a forma como ela fala de Deus, como ela fala da fé que ela tem por dias melhores, da fé que tem alguém superior com ela, né? Então assim, eu acho muito lindo essa fé que ela carrega dentro dela. E, né, como a gente já tá finalizando o vídeo, a forma como a Hannah, ela é de não querer ser mais um, porque ela ainda é presente na gente, né? Ela inspira mesmo pós-morta. A forma como ela via que não queria ser só mais uma, ela queria ser uma atriz de Hollywood, ela queria brilhar, ela não queria que o nome dela fosse esquecido. E ela dizia que esse diário ninguém se interessaria em ler. Pra ela era uma coisa que
estava só ali escrevendo, né? Na época já estavam sendo chamados os diários para serem publicados, né? De quem estivesse fazendo, mas ela imaginava que o dela ninguém tinha interesse de ler. Ela achava, enfim, coisas supérfluas e encantou o mundo inteiro, né? Inclusive tem um filme de Anne Frank, o Diário de Anne Frank, aqui no YouTube também disponível. Eu já assisti depois que li o livro, mas vocês ainda vão assistir. E assim, que sejamos mais Anne Franks, né? Que a gente não queira ser apenas mais uma nessa sociedade, que a gente inspire e que a gente transforme também, né? A gente tem um pensamento crítico, principalmente vocês, mulheres, nós mulheres, que a gente se empodere da forma que essa menina se empoderou naquela época, uma época tão machista, né? Segunda Guerra Mundial, uma época de muita coisa ruim acontecendo, e a Anne Frank sendo um espelho, uma grande inspiração para o empoderamento feminino e para semear várias sementes de sonhos. Exatamente, é um livro assim muito bom, e em certos momentos do livro ela até cita essa questão: será que um dia eu serei reconhecida pelo meu trabalho, por ser uma grande escritora? E mal sabia ela que esse diário dela seria traduzido para mais de 60 idiomas. Então é um livro bastante conhecido mundialmente, um dos livros mais lidos do mundo, então de grande importância, de grande relevância para a história, para a sociedade, para o empoderamento feminino, enfim, vários assuntos que esse livro se encaixa. Ele se encaixa em vários temas que englobam a sociedade. Família, então, tudo. exatamente tudo aí que você imaginar, muita coisa, ele engloba. Então é muito bom esse livro aqui. Eu recomendo bastante a leitura do mesmo, porque é incrível, é um livro incrível, e a Anne, vamos dizer assim, é uma mulher espetacular. E principalmente uma história real, que aconteceu de verdade. E, gente, é isso, né? Acho que teria muito mais coisas pra falar, mas o vídeo ia ficar muito longo. E agradeço o bebê Messias por ter aceitado o convite. Espero que vocês leiam essa indicação nossa. A gente vai trazer mais. E o Messias aqui já tá dizendo que quer vários vídeos indicando livros, né, Messias? Vamos ter aí. E é isso, gente. Muito obrigada. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E indicar também livros e dar ideias de vídeos meus com o Messias, meu irmão. Isso assim, cara. Valeu, galera. Tudo de bom pra vocês. Agradeço bastante pela atenção, para todos que acompanharam esse vídeo até o presente momento. Mais uma vez, indico esse livro maravilhoso. E obrigado a todos. E é isso aí. Deixem o like, se inscrevam no canal. E é isso. Bora lá. Tchau! Tchau!